Olá, bem-vindos ao Universo Transcendental. Para quem não me conhece, meu nome é Luna. Nós vamos continuar falando de fundamentos de Curimba. E para você que pensa que saber fundamento de Curimba é obrigação somente da Curimba, está redondamente enganado. Eu lhe convido a ficar nesse vídeo, porque se você quer melhorar o seu desenvolvimento mediúnico, se você quer se tornar um médium melhor, não tem um caminho melhor do que conhecer os fundamentos da ritualística que você pratica. Tá certo? Lhe convido então a fechar os olhos e acompanhar comigo esse ponto, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram como ponto de marinheiro, classificado como ponto de marinheiro, sendo que a gente está falando de um ponto de pretos velhos, e eu vou explicar por quê. Saravá os pretos e as pretas velhas, eu adorei as almas. Navio negreiro no fundo do mar, navio negreiro no fundo do mar, correntes pesadas na areia arrastar. A negra escrava se pôs a cantar, a negra escrava se pôs a cantar. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Virou a caçamba de fundo pro mar, virou a caçamba de fundo pro mar. E quem me salvou foi mãe Iemanjá, e quem me salvou foi mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá os pretos e as pretas velhas, eu adorei as almas. Gente, esse ponto eu já vi por diversas vezes e eu aposto que você também já viu esse ponto classificado como ponto de marinheiro. Simplificado da seguinte forma: falei mãe Iemanjá, então é de marinheiro. Gente, vamos normalizar uma coisa. As linhas de trabalho de Umbanda, as linhas de trabalho da Umbanda originalmente, elas trabalham com a força de todos os orixás. Elas louvam a força de todos os orixás de acordo com a necessidade dos trabalhos. E nós estamos falando principalmente, né, de povos que nessa terra, e esse é o fundamento da nossa religião, que quando vieram para cá, saídos e tirados de sua terra, trouxeram o culto de determinados orixás. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês que o panteão africano tem centenas de orixás. E aqui no Brasil nós cultuamos, vamos dizer, cerca de 20, principalmente na Umbanda, né? São mais conhecidos 14 orixás de cultos. Tem orixás que fazem parte do panteão africano, que são cultuados aqui no Brasil, mas que costumamente não são, não vou dizer cultuados ou louvados nas giras de Umbanda, justamente por haver uma ignorância em relação a, não vou dizer a função, mas ao fundamento daquele determinado orixá, ao elemento que se está manipulando. Porque quando a gente fala de louvação a orixá, é pura e simplesmente pela utilização de determinado elemento que faz parte do ponto de força daquele orixá. Um exemplo clássico disso é quando a gente fala de Ossan, né? Ossan é pouco cultuado nos terreiros de Umbanda no Brasil, mas Ossan é um orixá primordial, né? O orixá das ervas, das folhas, né? Quando a gente fala de lei de candomblé, é muito difícil a gente ter no Brasil o hervreiro, né? Aquele que tem a mão para manipulação das ervas. Isso é um grande poder para a comunidade, né? Você ter aquele filho, o sacerdote do culto ao orixá das ervas, né? Isso é muito importante para a comunidade, quando a gente fala no culto de orixá. E tudo isso acabou se perdendo um pouco na questão das pessoas quererem enfiar as linhas de trabalho dentro de um quadradinho. Cara, isso não existe. Todas as linhas de trabalho na Umbanda, que são os nossos, mais uma vez eu lembro, são os nossos antepassados, né? O arquétipo dos antepassados que fazem parte da história recente
desse pedacinho de terra, né, do Brasil. Povos que foram subjugados aqui, tanto os autoctones quanto os que vieram para cá, e os que também acabaram se incorporando por conta da questão de suas histórias marginais. A gente está falando de um culto ancestral, que é o culto marginal. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer da nossa origem, do nosso fundamento. E eu vou lembrar outra coisa para vocês que é muito importante. Quando a gente fala do mar, né? Quando a gente fala de Iemanjá, aqui no Brasil, ela é cultuada como a orixá do mar da Calunga Grande. O que não é verdade quando a gente está falando do culto original na África. Iemanjá, ela é um orixá dos rios na África, né? Lembrando aí, eu trouxe até eu não sei se vai dar para ver, tá? Um mapinha aqui, ó, não vai dar para ver. Porque aqui a gente tem a Nigéria. E olha só, quando a gente fala do continente africano, a gente tem aqui a gente tem um fluxo pluvial muito grande, né? Então, a maior parte do culto aos ancestrais, né, o que regia a vida, né, quando a gente está falando dos países de onde vieram os povos que vieram para cá, aqui, ó, e a gente está falando dessa costa aqui da África, tá? Principalmente, e depois que veio o tráfico atravessando o continente, mas de início a gente tem, né, os povos que vieram para cá, eles vieram principalmente da Nigéria, do Congo e de Angola, principalmente de Angola. Aqui, se a gente pegar aqui, ó, eu vou tentar pegar um outro, eu não vou conseguir pegar aqui tão facilmente, porque a gente tem um mapinha que a gente vê. Eu gosto sempre de ilustrar, eu acho que ilustrar é interessante. Ó, aqui, ó, a gente tem esse fluxo direto aqui, ó. Por isso a gente tem a costa da Bahia, tá? Ó, esse culto direto aqui, Angola pra cá. Aí a gente tem a Nigéria aqui. E a gente tem o Congo aqui, tá? Bem no norte no norte de Angola. Tá? Então esses foram os 3 principais povos que vieram para cá. Depois a gente tem, quando começou, num segundo momento do tráfico aqui para o Brasil, a gente tem um segundo momento que vieram aqui da região da Etiópia, vieram através passaram pelo Zaire, né? Aqui em torno, entre o continente, atravessando o continente africano, e aí a gente tem um segundo momento que já vieram os escravos de origem muçulmana, os escravos muçulmanos, tá? Enfim, não, os que não são escravos, que foram escravizados, mas que são de origem muçulmana por conta desse intercâmbio pelo mar aqui, ó. Então a gente tem toda essa história dos povos que trazem a cultura e vieram para cá. Por isso, muitos de vocês já devem ter ouvido falar uma frase que é muito comum, inclusive tem ponto de baiano, né? Porque é baiano, né? O povo da Bahia. Quem não pode com mandinga não carrega patuá. Os mandingas, diferentes daqueles que vieram, daqueles povos que vieram para cá, aquelas pessoas que vieram para cá, que não eram letradas, os mandingas, por terem origem muçulmana, eles sabiam ler, eles eram letrados, né? Eles tinham aquela coisa de trazer o Corão, né? De trazer o Alcorão. Então, o patuá originalmente, né? Com essa coisa de conjurar, o conjuro já era conhecido, o conjuro, o poder da palavra é muito conhecido. Então, o que eles traziam no patuá, nos pacotinhos? Eram dizeres do Corão. Então, eles ficavam repetindo aqueles dizeres do Corão como forma de bênção ou de amaldiçoar. Então, os senhores de escravo, não os senhores de escravos, mas os... Como é que fala? Aqueles que tomavam conta dos escravos, eles tinham medo dos mandingas justamente porque sabiam do poder do conjuro. E aí, então, muitos outros escravos de outras origens passaram a copiar, né, a trazer os pacotinhos, os patuás, porque sabiam que eles tinham medo. Só que eles começaram a perceber que isso se disseminou. E como que era a forma de saber se de fato era um mandinga? Era se ele soubesse ler aquilo que estava escrito no patuá, ele de fato era um mandinga verdadeiro. Se não soubesse, era apenas um farsante. Por isso que aí se disseminou essa frase: quem não pode com mandinga não carrega o patuá.
É justamente isso, tá certo? Então esse é um ponto, né? Essa é uma parte muito importante. Então, assim, esse ponto especificamente, vamos entender o ponto, né? Ele fala: navio negreiro no fundo do mar, correntes pesadas na areia arrastar. A negra ou a velha, eu já vi esse ponto falando ou a negra escrava ou a velha escrava se pôs a cantar. Também já ouvi chorar, mas é mais comum se pôs a cantar Saravá, minha mãe e Iemanjá. Porque esse fluxo dos rios, né, nas comunidades em África, né, e nas comunidades na África, os rios é que regiam a vida, colheita, plantio, de acordo com o ciclo dos próprios rios, eles regiam o movimento da natureza, tanto cheias quanto secas. Então, os rios, eles são muito importantes para a vida, né? E era de onde vinham as coisas, geralmente o comércio, né? O fluxo de comércio, as coisas chegavam pelos rios. A gente tem uma movimentação fluvial muito grande no continente africano, no geral, a gente pode dizer assim, né? As coisas iam e chegavam através dos rios. Os rios têm uma importância primordial na África, né? Nessas comunidades africanas de sua origem. Então, Iemanjá, ela é originalmente um orixá, uma orixá que era orixá dos rios. E quando veio aqui para o Brasil, quando eles saíram de suas terras, eles mantiveram muito forte, eles começaram a cultuar muito forte aqueles orixás que eram evocados para o momento que eles estavam passando, para o momento de seu sofrimento. Então tinha aquela coisa de olhar para o mar, de esperar do mar, de esperar do fluxo das águas. E aqui no Brasil, quando eles chegaram no porto, a gente está falando de mar, a gente não está falando mais de rio, né? Porque a gente não tem esse ritmo fluvial quando a gente está falando da costa brasileira, tanto quanto nas comunidades originárias, de esperar que viessem do mar. Eles vieram do mar. Então, eles esperavam também, e eles tinham a esperança de que a solução viesse do mar, ou de que eles pudessem voltar através do mar para sua terra. Então, tinha aquela coisa, né, aquele canto, aquele rezo, né, de saudade do que vem do mar e de voltar pelo mar, de voltar para sua terra pelo mar. Né? E a gente não pode esquecer também, gente, que é muito importante, que isso é algo que foi fundamentado aqui no Brasil, né, de Iemanjá ser o orixá cultuado no mar, mas a gente não pode esquecer também de questão de fundamento energético. Quando a gente fala de mar, o mar é a Calunga Grande, também é o lugar das grandes tragédias, a gente não pode esquecer disso, né? Também é o lugar de grandes recolhimentos, né? De quando a gente tem grandes recolhimentos das pessoas, grandes tragédias marítimas. A gente teve uma quantidade enorme, né? Milhares de vidas se perderam no mar, milhares de pessoas voltaram para o seu lugar de origem, voltaram para o Orum, né, nessa travessia do mar, e não conseguiram permanecer aqui no Aie. Então, e aí tem essa questão, né, do mar ser o lugar dos grandes recolhimentos, o mar ser um lugar até mais do que a Calunga pequena, né, que a gente tem o descarrego, né? Tudo é descarregado no mar, então até tem aquela coisa, né? A gente não pode esquecer dessa característica de Iemanjá, do culto de Iemanjá no Brasil, né? De como a gente louva Iemanjá aqui no Brasil. Tudo isso é muito importante, tudo isso faz parte da linha de pretos velhos, esse movimento de direcionamento e descarrego, esse movimento de fortalecimento através do mar. Né, através do descarrego, né? Descarrega e fortalece. Como que o sofrimento faz isso, né? Como que Preto Velho ressignifica o sofrimento? Como que os pretos velhos nos mostram que o sofrimento é importante para nos fortalecer? Então a gente tem, né, todo esse movimento. A negra escrava se pôs a cantar Saravá, minha mãe, Iemanjá. Saudosismo, quero voltar através do mar, e o mar traz tudo isso nesse movimento cíclico das ondas do mar de Iemanjá. E aí a gente tem o retrato de muitas tragédias que aconteceram e da fé da força dos resgates. Então, virou a caçamba de fundo para o mar. E quem me salvou, ou quem nos salvou, também eu já vi tanto no singular quanto no plural, foi Mãe Iemanjá. Então, essa fé
né, no culto dessa orixá que vai trazer que mantém a raiz do continente, que mantém a raiz de sua casa no mar, né? Essa coisa de dar fé de Iemanjá. A fé em Iemanjá. Em fortalecer, né, em dar a vida, em proteger, em descarregar e livrar das tragédias, né? Principalmente o livramento das tragédias. Né? E tem essa coisa, esse ponto, ele é muito bom na minha concepção, não faz sentido você tocar ele rápido, né? Ele tem esse tom dramático e essa coisa mesmo de como que ele, a vibração dele atinge o nosso chakra cardíaco, né? E vem essa coisa bem do fundo ele ser Saravá, minha mãe Iemanjá, Saravá, minha mãe Iemanjá. Essa coisa do toque bem cadenciado. Isso também respeita a energia do ponto. Tem essa energia e essa cadência, ela traz esse movimento do mar, das ondas. Percebe no corpo, quando você fecha os olhos e você sente essa cadência do movimento do ponto. O ponto traz esse movimento. É importante para a ritualística, é importante se deixar levar por esse movimento, que é um movimento de manhã, mas já aqui também é muito esquecido, gente. Aí a gente que acha que é só o Baluaê, né, e Nanã, que se trabalha da linha de preços velhos, mas não, gente, todos eles, né, eles evocam, afinal de contas foram eles que trouxeram para essa terra aqui o culto dos demais orixás, né? A gente não pode esquecer dessa importância. Eu já tô emocionada, tô com vontade de chorar. Mas esse é um ponto que eu acho primordial, assim. E na classificação, gente, ele é um ponto de firmeza, tá? Ele é um ponto de firmeza. Ele é um ponto que é muito legal ser cantado quando os pretos velhos estão fazendo, sabe aqueles trabalhos de limpeza, quebrando demanda mesmo, que você percebe que os pretos velhos em terras estão naquele movimento? Sabe naquele movimento de firmar e eles estão ali precisando de uma forcinha a mais para concluir o trabalho, para levar o trabalho. Então você puxa essa força. Esse é um dos pontos que puxa a força de preto velho, que puxa essa força de conseguir transformar aquilo que é negativo e descarregar o negativo e conseguir trazer esse movimento cíclico, encerrar ciclos ruins e seguir em frente, encerrar ciclos ruins e seguir em frente e fazer esse movimento e limpando conforme as ondas do mar. A gente está falando de movimento, né? Essa vibração que traz esse movimento, né? Que é importante a gente sentir através dos nossos chakras, né? Então, ele é um ponto totalmente fundamentado na energia de preto velho, né? Eu sinto muito para quem simplifica com essa coisa de falou Iemanjá, falou do mar, é marinheiro. Não, gente. A energia de marinheiro, ela trabalha de uma outra forma. Aqui a gente está falando de um ponto de origem, de raiz, né? É um ponto que traz essa energia de quem veio de outro continente, de quem foi trazido para cá, de quem passou por todo esse sofrimento para chegar nessa terra, de quem atravessou um oceano, de quem passou por tragédias, chegou aqui e olha para o mar e lembra de tudo aquilo que passou, né? E traz a força e evoca a força nas energias de Iemanjá, né? Nas energias daquele orixá que ajudou na travessia e aquele orixá que mantém a esperança de voltar para sua terra. É um ponto totalmente de pretos velhos, gente. É um ponto muito bonito, inclusive, né? Essa beleza, essa força simples, bonita e muito profunda de pretos velhos. Acho que não quero falar mais nada a respeito desse ponto. Esse ponto, ele é bem... É um ponto mesmo, pode ser, né, usado como ponto de louvação, pode ser classificado como ponto de louvação. Geralmente os pontos, eles são, né, tem uma classificação mais técnica e também de louvação. Mas ele é muito legal para ser tocado nesse ponto da gira, né? Quando se está, os guias estão trabalhando, quando os trabalhadores estão em terra, eles precisam do reforço, porque esse ponto ele lembra
né? Os trabalhadores da força que eles têm de superação. Então, isso dá um reforço na energia para que eles consigam quebrar as demandas necessárias, fazer as limpezas necessárias e para que tragam esse movimento de iniciar novos e ciclos mais positivos. Tá certo? Conte a sua experiência aí, então, desse ou de outros pontos. Você conhecia esse ponto como um ponto de preto velho ou como ponto de marinheiros? Fala para nós aí, compartilha com a gente seu ponto de vista. Se tiver sugestão também, se quiser ver sendo comentado aqui, desvendado algum ponto que você gosta, que você conhece, ou mesmo que você tem curiosidade, traz aqui pra gente como sugestão pra gente poder conversar sobre ele também. Tá certo? Curta, compartilhe, comente a sua experiência com a gente, faça parte da nossa comunidade. Para vocês que já fazem, sempre o meu muito obrigada. Então a gente encerra por aqui. Agradeço a vocês que ficaram até aqui no vídeo, agradeço sempre pela troca. Muito obrigada e que Mãe Iemanjá e os nossos maravilhosos trabalhadores pretos velhos acompanhem vocês sempre nessa jornada. Muito axé. Até o próximo vídeo.